Boa noite, gente. Hoje é terça-feira, hoje é dia de live e a live de hoje é um assunto bem recorrente com a gente nos nossos stories, nas nossas solicitações. E hoje a gente vai falar com uma escola politécnica do Canadá, que é a KPU. A KPU é representada pela digníssima Marina. A Marina está há 11 anos trabalhando já com educação internacional e já faz uns 2 anos que ela está na KPU e ela vai bater esse papo com a gente para explicar, tirar dúvidas, explicar um pouquinho a diferença entre ela para um college, explicar um pouquinho do processo. Enfim, ela vai falar um pouquinho dessa escola, porque é uma escola gigantesca, com muito potencial no Canadá, e ela vai explicar pra gente todo o processo, tá bom? Então, ela já entrou, eu vou chamar ela aqui pra bater um papo conosco. E aí a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês transmitem pra gente. Espera só um instantinho que eu já chamei. Ela já vai entrar e a gente já vai começar. Oiê! Oiê! Tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Obrigada, muito obrigada pela sua Eu vou aumentar o volume disponibilidade. aqui, pronto. Só para aumentar o volume, estava baixo. Muito obrigada por participar, por ter aceito esse nosso convite. Todo mundo tem essas dúvidas, né, que vem principalmente, acho que nesse momento que a gente está. Então, eu acho que essa live, ela se faz fundamental. Então, muito Sim. obrigada, muito Imagina, eu que obrigada. agradeço o convite. Fiquei super feliz de participar. Vocês são parceiros nossos e é um prazer. Obrigada mesmo, Vilma. Mas vamos começar esse papo, porque a KPU, ela tem um mundo para a gente explorar. E eu sei, são 5 campos lá, né? E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre esses campos, porque tem muita opção, e que você comentasse um pouquinho sobre os campos e o que você acha dos cursos mais populares com os brasileiros, né? Tá bom, legal. Nós temos 5 campos, sendo eles divididos em 4 cidades. A QPU, todos os campos estão localizados na região metropolitana de Vancouver. Então, muita gente pergunta, é Vancouver? Não é Vancouver Downtown, tá? São cidades que ficam de 30 minutos a 1 hora de Vancouver no máximo, que é o nosso campus mais longe, que é o de Lanley. Então, só que é super fácil acesso, não tem nenhum problema em relação a isso. Tem gente que prefere morar, por exemplo, em Vancouver, estudar nos campos, mas tem um benefício de viver nessa região que o aluguel é mais barato, né? Claro. Eu imagino que você saiba, mas para quem não sabe, para os estudantes, Vancouver é uma cidade cara de acomodação e essa região Sim. é mais barata. Então, nossos campos estão na cidade de Surrey, que é a maior cidade ali da região, Richmond, que é onde fica o aeroporto de Vancouver, é o mais próximo, Cloverdale e Lanley. Lanley, que é o mais longe, que é onde fica o nosso Green Campus. É onde a gente tem o nosso curso que é um dos mais populares, que é o de Brew e Brew Operation, que é o de cerveja artesanal. É um curso super disputado, Que legal. mas ele tem 20 vagas por ano. Então, ele é um Nossa. curso que ele é bem... Quando eu falo disputado, assim, se você está interessado, você já tem que ter alguma experiência nessa Noção, área. né? Isso, que vai te ajudar bastante. É um diploma, um curso de 2 anos. Então, assim, é bem procurado, porque todos os nossos cursos, a gente vai falar isso mais pra frente, mas só para adiantar, da direito ao PGWP. A gente vai explicar isso mais pra frente, esperem um pouquinho, mas é Sim. legal. Tô antecipando uma pergunta, mas isso é super importante de falar, né? Muita gente hoje pesquisa Eu acho que, isso. exato, eu acho que é assim, é o que vem junto, que acrescenta muito e que eu acho que é a cerejinha do bolo que faz toda a diferença, sabe? Sim, sim. E o que a gente está super assim sendo requisitado são para os cursos de pós-graduação, que são os post-backs e os graduate diplomas. São os nossos cursos que estão mais lá em cima no top. Então, o Graduate Diploma é um graduate, ou seja, ele é um curso superior. A Uhum. gente tem o Global Business e o Green Business. Por que esses cursos têm uma procura muito grande? De uma certa forma, a maioria dos alunos que procuram a gente são maduros, são alunos um pouquinho mais velhos. Então, um dos requisitos para esse curso é que o aluno seja formado numa universidade. Tá. E tanto o curso da pós-graduação quanto o Graduate Diploma, eles têm menos créditos, Débora. Então, eles são mais baratos. Isso é muito bom. Um diploma de 2 anos, para você ter uma ideia, ele tem 60 créditos.
Um Uhum. curso de 2 anos de pós-graduação ou de graduate diploma é de 33 a 36 créditos. Tá. Então, o custo-benefício varia muito, além de você ter um curso, né, com uma graduação melhor. A gente, desses cursos, são os mais procurados, são esses dois, o Global e o Green. A gente tem o Operation and Supply Management, é muito procurado também. Tem bastante aluno aplicando para esse curso. Todos os cursos da área de Business e Tecnologia. Como a gente tem 120 programas, é bem Uhum. difícil, assim, a gente falar de todos os programas. Mas eu acho que os mais Claro. procurados são esses mesmos que eu te falei. E eu acho que esses cursos também, eles te dão uma visão muito legal, assim, do macro, né? Então, você que tem um business no currículo, acaba te abrindo portas para uma série de posições e uma série, assim, acho que o mercado é muito amplo, então Uhum. acaba facilitando muito às vezes até para o aluno que precisa se encontrar, às vezes ele faz um business, ele entra numa empresa, ele acaba se encontrando, né? Ele Sim, acaba sim, encontrando a veia do que ele gosta mais, ele acaba se direcionando para o que acabou acontecendo, e aí ele acaba fazendo mais especializações nisso, e ele sim. acaba por ser um curso um pouquinho mais generalista, digamos assim, né? Sim, sim, com E TI certeza. que todo mundo precisa e cada vez mais, eu acho que esse momento que a gente está passando vem mostrar para a gente o quanto a gente realmente depende disso e o quanto a gente precisa cada vez mais estar alinhado junto a esse segmento também, né? Então, Não, com certeza. E até uma coisa que é legal de falar, que nem todo mundo sabe, Débora, muitas pessoas me perguntam sobre mercado de trabalho, né? É muito legal falar que as universidades públicas disponibilizam as vagas de curso, os cursos, de acordo com a demanda de trabalho da província, né? Então, por exemplo, todos os cursos hoje que estão abertos na QPU são cursos que existe uma demanda de trabalho. Então, a partir do bacana. momento que esse setor se esgotar, esse curso vai sair. Então, isso é muito legal, até para deixar o aluno mais tranquilo, porque é uma questão, né? Mas e o mercado de Sim. trabalho desse curso? Então, eu tranquilizo as pessoas, eu falo, se esse curso está aberto na KPU, é porque tem oferta de trabalho. Eu acho que assim, isso é de extrema importância o que você está falando, de extrema, porque assim, você vai mudar uma vida, né? E Sim. mudar uma vida, você vai precisar de novas oportunidades e saber que o que eu estou fazendo, eu vou conseguir depois ter esse, né, esse retorno, né, desse investimento que a gente sabe que não é pouco, mas que você acaba tendo toda a retaguarda, acho que de uma escola, né, de uma instituição tão séria como é a KPO, Uhum. para te direcionar depois para esse mercado, para essa vida que tem que vai, sair desse ambiente protegido para a vida lá fora que ela vai chegar, inevitavelmente ela vai chegar. Sim, com Você acha certeza. que esses campos, a localização dos campos e tudo mais, ela acaba tendo uma posição estratégica para que o aluno consiga, de repente, tal campus fica mais perto de tais é, indústrias e que proporciona para ele uma facilidade maior? Ou você acha que não Olha, necessariamente? o que eu falaria sobre isso todas as empresas parceiras da KPU são empresas dessa região. A gente acabou investindo bastante nessa região, né? A Bacana, maior ali é Surrey, então ali tem muita oferta de trabalho também. E bacana. independente da onde o aluno está estudando por ali, a gente tem uma facilidade bem grande que a gente tem um ônibus, um shuttle da própria instituição, que para todos os alunos que estão matriculados ele é gratuito, que faz a rota de todos os campos, então até para você se locomover. E um dado bem importante, o Civic Plaza, que é onde a gente oferece os cursos de pós-graduação e graduate diploma, ele é conectado ao SkyTrain. Então o aluno nem sai na rua, ele entra dentro da universidade. Então isso também é uma coisa bem legal. Então essa parte Muito. de locomoção ali da região, podem ficar tranquilos que assim é bem bacana. E porque o desprendimento financeiro, gente, a gente não sabe quem está exatamente assistindo, e por favor, fiquem à vontade né, nos interromper, mandar perguntas e tudo mais. Eu acho que o grande gasto que eu sempre tenho lá fora é com comida e transporte, Uhum. né? Porque é O, puxado. Na tuition da KPU, a gente já está incluso o transporte, tá? Então, Bárbaro. assim, isso já está incluso para toda aquela região. Então, o aluno já vai estar com isso também garantido, Resolvido, né? Que isso é resolvido. Porque é uma super caro, belezura. né? É super Sim, caro. E sim, ele já está sim. incluso na tuition quando ele pagar para o semestre. Bárbaro, bárbaro. Que ponto bem importante.
E Sim, assim, vocês são uma escola politécnica, uma sim, universidade politécnica, né? sim. Qual é a diferença entre vocês e um college? Eu vou falar entre uma universidade e um college, que eu acho que a gente está aí no meio do Tá. caminho, né? A KPU ela é a única universidade politécnica do Canadá, então assim é um produto bem diferente mesmo, com muitas vantagens. Acho que uma vantagem, a primeira é a localização, que eu acho, eu sou suspeita para falar, mas enfim, a localização, né, ali British Columbia, muito próxima a Vancouver, é incrível. E Sim. o que, que significa o conceito de politécnico lá no Canadá é totalmente diferente daqui do Brasil. É uma escola que prepara o aluno para o mercado de trabalho. Então, é uma Bárbara. universidade que vai ter a parte acadêmica e vai ter a parte prática. Então, a gente vai Uhum. estar preparando o aluno para o mercado de trabalho. Esse é o objetivo. Você vai ter Tá. aula prática e aula teórica. Com a vantagem, para quem não sabe, as universidades canadenses são bem caras, né? O valor, assim, a gente tem um valor muito próximo de um college. Então, os nossos valores são bem mais baixos. E tem a questão também de uma universidade, tem aquela questão de você, que a gente vê em filme, aquelas 400 alunos em sala de aula, professor com Sim. microfone, você não tem acesso direto a um professor. A KPU não, a gente tem no máximo 35 alunos por sala de aula. Então, isso facilita muito o aprendizado do aluno internacional. Eu acho super importante esse ponto, porque eu mesma tinha essa ideia, falei universidade, eu achava que era aquelas classes enormes e tal, e quando eu conheci Tem a de 1 milhão de KPU, pessoas é e, bem né? E diferente. agora você é só mais um lá na fila do pão, enfim. Exatamente. Então, esse é o conceito. Aqui no Brasil, o Politécnico é muito associado à engenharia, e Sim. assim, pra gente não tem nada a ver, tanto que a gente só tem um curso de engenharia que é um certificado, que não é o nosso forte, sabe? Não é engenharia. O conceito politécnico lá é esse: é estar preparando o aluno para o mercado de trabalho. A gente tem um índice de empregabilidade muito alto na KPU, Débora, uma coisa que vale a pena a gente falar. Perfeito. 95% dos nossos alunos já saem trabalhando no mercado de trabalho. Então, isso é também um dado bem importante. Dentre essa, me surgiu uma questão agora que eu acho que é válida a gente jogar. Já que é uma universidade politécnica e tudo mais, a chance dele já ter interação com nativos e com pessoas que vão, de repente, estar lá como olheiros, né? Já que vocês têm essas parcerias muito fortes e Sim, 95% das pessoas já conseguem ingressar, então, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para quem quer realmente fugir do brasileiro, dos brasileiros, porque tem sim. muito, e se internacionalizar. Eu acho que é uma hora que você consegue ter uma atenção muito grande por ter menos alunos em sala de aula, se internacionalizar e sair de lá com as portas abertas para o mercado e já praticamente dentro do mercado, né? Sim, até o dado é 72% de alunos domésticos que são canadenses, né? Olha que bárbaro. Então a gente está falando aí de 20 mil alunos, são 6 mil alunos internacionais. E não tem muito brasileiro, porque a gente começou a trabalhar no mercado aqui do Brasil faz bem pouco tempo, e a KPU também ficou com o departamento internacional fechado por 2 anos. Então, agora que a gente está começando a movimentar o mercado brasileiro, então, para o ano que vem já vai ter um número mais expressivo, mas a gente não tem um grande número, como a gente sabe que tem nos outros colleges e tal. E querendo ou não, Débora, é um diploma universitário, né? Então, Bárbaro. a maioria dos alunos que eu converso, aluminais, que eu acabo tendo contato, todos eles continuam trabalhando na empresa que eles começaram ali durante o curso. Eles já são contratados pela empresa. Então, isso acontece muito. Eles conseguem ter essa oportunidade de, já durante o curso, eles conseguem ingressar nisso e lá eles ficam. Exatamente, exatamente. Até quem quiser dar uma olhada, quem tiver interesse, tem uma live minha salva no Instagram da KPU com um aluno que se formou em mecatrônica. Ele fala de mercado de trabalho, ele fala que para ele foi super fácil conseguir trabalhar, ele trabalhou na Amazon. É bem bacana. Se alguém tiver o interesse em assistir, tá Muito bom. bem Isso é legal. muito bom. Isso eu acho que é um lado muito importante, porque assim, é um desprendimento alto, né? A Sim, gente não está falando de valores baixos, ainda mais com uma moeda tão desvalorizada como tá a nossa, é né? muito Então, triste. você saber que você, de repente, assim, vai conseguir trabalhar, estudar e seguir essa vida acadêmica, financeira equilibrada, eu acho que é um alívio, assim, gigantesco, né? Sim, Então, sim, isso dá uma paz aqui dentro, né? Eu acho que dá. bem grande. É E verdade. eu vejo assim, a gente tem dois perfis muito específicos de procura. Ou é aquele aluno que de repente tem 18, 19 anos, que acabou
a vida acadêmica aqui, né, do terceiro colegial e tudo mais, e tá um pouco ainda na dúvida do que fazer. E aí, então, para ele tudo é novidade, então é a primeira graduação, é o primeiro momento com uma vida acadêmica mais adulta. E a gente também tem aquele perfil daquela família que quer recomeçar a vida e que vai começar realmente tudo de novo. Então, esses perfis são bem distintos, mas ao mesmo tempo eles são 90% da nossa demanda, sabe? Sim, não Dificilmente concordo. a gente cruza com alguém que, não, eu só vou lá e depois eu volto. Não, a pessoa já tem esse foco de que a melhor saída vai ser o aeroporto e eu quero seguir nela. Então, eu queria que você conversasse até um pouco com a gente, porque a gente já falou sobre o PGWP. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre o PGWP e eu gostaria que você falasse para a gente se todo mundo tem esse direito ou não. Tá. Falando um pouquinho desses dois modelos de alunos, né? Eu gosto muito de trabalhar com os dois, eu acho que os dois são super especiais. Inclusive, Débora, eu gosto de ter um atendimento muito personalizado. Então, se você tiver alguém interessado que viu a live, quiser agendar para a gente conversar juntos, para entender o que o aluno procura. Porque eu pessoalmente, para o aluno que acabou de se formar, um aluno de 18 anos, formou no ensino médio, eu acho legal um bacharelado, né? Mas, às vezes, conversando com o aluno, ok para ele fazer um diploma também, né? Então, é legal a gente ouvir o que esse aluno quer, qual a expectativa dele para a gente dar um atendimento personalizado. E temos também o pessoal mais maduro, que está indo com família. Nós somos uma universidade pública, né? Então, a gente tem aí os benefícios que dá direito a um do PGWP. O PGWP todos os nossos cursos dão direito. Certificado, diploma, todos eles. A questão é, quem faz o certificado que é de 1 ano, o PGWP concedido é até no máximo 1 ano e meio, e nesse caso o aluno tem que voltar. Então é mais para quem quer ter uma experiência de estudo e trabalho e ficar mais um pouquinho lá trabalhando na área. Agora, quem faz a partir de 2 anos de curso, seja um diploma, seja pós-graduação, seja graduate diploma, esse aluno ele tem o direito, depois que ele se forma, a sigla significa, né, Post-Graduation Work Permit. Ele pode ficar, quem dá essa permissão para ele, gente, é o governo, tá? Não é instituição. Não é instituição. Governo, tá? Então, só importante Isso é importante. Claro que a instituição não é que ela é boazinha ou mazinha, é o governo que permite ou não permite, tá? Exatamente. A gente vai dar para você toda a documentação para você dar entrada, e o governo que vai. Normalmente é 3 anos, mas a gente fala até 3 anos, que pode ser que ele te dê menos, pode ser que ele te dê 2, mas a gente acredita que vai ser 3. Vamos pensar positivo. Então você pode ficar até 3 anos trabalhando depois de formado, e quando você completa aí esses 5 anos, se você fez um diploma, 2 de tudo, 3 de trabalho, você tem a chance de aplicar para imigração. Para ficar definitivamente. Aí você já tá com. Gente, só até para dar uma. Não é a nossa, né? A gente não trabalha com visto, a gente não. Mas, assim, coisas bem importantes. Para quem está pensando em realmente se fixar e tudo mais, tudo que a gente faz geram pontinhos, né? E esses pontos são extremamente saudáveis, porque você tem uma instituição seríssima por trás. Então, você tem uma instituição com muito peso para o Canadá. Então, esses pontos são pontos de muita saúde, né? de grande valia para quem quer fazer. E eu acho que essa somatória toda faz com que você tenha um processo muito tranquilo. E assim, uma coisa vira meio consequência da outra, e que os passos sejam... agora eu posso dar esse outro próximo passo, agora esse próximo passo. E você tem todo um amparo, acho que acadêmico, que te deixa muito sólido para conseguir fazer essa transição tranquila, né? Sim, com certeza. E a gente vê, assim, como uma instituição tem algumas datas específicas de início dos cursos, e eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que está nesse momento com essas datas específicas, como que está nesse momento, como é que a gente consegue, porque normalmente a gente sabe que tem as datas, eu gostaria até que se você pudesse citar elas, e como que está esse momento para isso? Então, é um momento aí que está todo mundo vivendo estamos sentando esperando novidades, né? Eu acho que isso é todo mundo. Mas, em geral, a KPU ela tem 3 entradas por ano, que são os intakes, que é janeiro, maio e setembro. A maioria dos cursos são setembro, todos eles. E alguns cursos, janeiro e maio. Aí a gente tem que consultar caso a caso. Mas janeiro tem mais opções do que maio.
Para janeiro, muito possivelmente, os cursos vão ser online, né? A gente acabou a inscrição, não está mais aceitando vaga. Quem se inscreveu, se inscreveu. Muita gente que tinha aplicado para maio e para setembro desse ano transferiu para janeiro, com Sim. fé que as coisas iriam mudar, mas sinceramente acho que vai ser muito difícil. A gente está com muito, assim, eu particularmente, eu tô com muita esperança que maio a gente vai conseguir embarcar aluno. Não Eu sei também acho. Eu sua também acho. opinião, gostaria de Também ouvir. acho. Muito. Eu acho que assim, a gente já vai estar entendendo melhor, né, essa Uhum, dinâmica, e eu acho que a gente vai conseguir ter, por mais que os passos sejam menores, eu acho que eles uhum, vão ser mais sólidos, sabe? A uhum. gente vai parar de dar também tanto tiro no escuro de tentativa e erro. Eu acho que a gente vai ser um pouco mais assertivo. Então eu Sim. concordo com você, sim. Assim, para setembro do ano que vem, que é quando a gente tem a maioria dos cursos, as inscrições vão abrir a partir do dia 1º de outubro. É Uhum. o que eu falo, quanto antes você se inscrever, melhor. A gente sempre Nossa, eu ia falar pede, isso agora. é, a gente sempre pede para ter esse planejamento, porque a gente tem 35 alunos por sala de aula, então é competitivo, né? Super. Alguns cursos que são open intake, que a gente tem entrada nos 3 meses do ano, são mais fáceis. Agora, o que só tem uma entrada por ano, como é o caso do Brill, aí é um pouco mais arriscado. Então, a gente aconselha você se programar. Ontem eu até atendi um casal de alunos e eles estavam me perguntando, né, sobre. Eles queriam muito aplicar para maio e tal. Existe uma facilidade, Débora. A gente, tudo que está acontecendo, a gente está sendo extremamente flexível. Então, quem era de maio que foi para setembro, que setembro foi para janeiro, a gente não está cobrando nenhuma taxa, a gente está fazendo a troca de intake, a gente está ajudando os alunos, a gente não está prejudicando ninguém de forma alguma. A gente não quer perder o Sim, aluno, a gente quer que o aluno continue com esse compromisso. Não, mesmo com tudo isso, eu quero ir para o Canadá, né? Então, sim. se alguém quiser, olha, maio ainda tá meio assim, quem quiser arriscar, putz, eu vou arriscar, eu vou aplicar para maio, eu acho que dá tempo. Se não der, muda para setembro, não tem problema. Porque todos os Exato. que estão em maio vão ter em setembro também, é garantido. A gente não tem nenhum Eu curso acho que é que tem em isso. maio. E é muito bom a gente falar isso, porque Sim, assim, a gente fala assim, se inscrever para o curso, gente, não é você só preencher uma application, tem uma série de não. pré-requisitos que as escolas também flexibilizaram bastante em função da pandemia. Então, alguns testes de proficiência foram flexibilizados para um teste, né, no aplicativo, para facilitar a vida. Sim, Então, a escola está fazendo a parte dela no sentido assim, a gente quer que você venha da melhor forma possível. sim, Então, a gente tem históricos para traduzir, precisa de uma comprovação financeira. Então, quando a gente fala de se programar, é justamente por isso que a Marina fala para a gente dessa antecedência. São sim, 35 vagas, né? São poucas vagas para cursos super disputados e super interessantes, que a gente precisa dessa antecedência para poder trabalhar a sua matrícula num tempo hábil, de você conseguir ter tudo com calma e se Deus quiser, seja só em função, de repente, da pandemia, que a gente acredita que as coisas vão resolver, e não porque você quis se inscrever e não deu tempo, né? Porque sim, acontece, exatamente. as pessoas acham que a gente fala brincando, mas não é brincando. Não, não é. Acabam as Tem vagas, você tudo. pode implorar, não dá mais, acabou, acabou. Acontece raramente que sobrou algumas vagas, daí a gente recebe. Olha, Uhum. a gente tem sobrou X vagas por curso, se você puder tentar vender, e a gente oferece e vai assim embora rapidinho. Então, o ideal é que seja um ano antes de antecedência. Eu ia te O perguntar isso, você acha processo que quanto tempo antes? Você acha que eu um acho ano? assim, setembro do ano que vem vai abrir outubro desse ano, já faz aplicação, porque Uhum. quanto antes você receber também, eu vou até falar mais ou menos como é que funciona para o pessoal entender. Como é que funciona? Você faz uma aplicação online, a Débora vai fazer para vocês pela agência, você vai pagar US$ 120. Depois de 2 dias você vai receber um e-mail te pedindo o seu histórico escolar e o seu teste de inglês. Então, se você vai fazer um bacharelado ou um diploma, você precisa mandar o seu diploma do ensino médio que você se formou e as suas notas do ensino médio. Cópia original e traduzida também, tá? Pra gente poder avaliar. Até pouco Tradução tempo atrás, juramentada ou não mais? assim, vamos falar juramentada, sabe por quê? Facilita muito o processo, tá? Tá. Até pouco tempo atrás, Débora, a gente não pedia tradução, a gente aceitava em português e a gente conseguia dar conta do recado. Mas, por conta da pandemia, tudo que aconteceu, intake mudando, a gente estava com o processo muito demorado, a gente acabou cancelando isso, a gente está pedindo tradução juramentada, tá?
O que, Então, gente, é de praxe, era uma é, gentileza da KPU não aceitar, era uma porque gentileza, é exatamente, é de muito triste. praxe, 99,9% dos colleges É. pedem, É. tá? E também você vai precisar disso de uma certa forma para outras coisas, então você já vai fazer de uma vez. Então, o teste de inglês tem que estar bem avançado já. Quem vai Uhum. ainda estudar inglês e tal, vai ter um tempinho, mas tem que correr. Então, teste de inglês e histórico escolar. Mandou tudo certinho, belezinha, a gente vai te enviar uma offer letter, que é você foi aceito, você quer pegar essa vaga para você? Sim, quero. Você vai pagar um commitment deposit, que são US$ 2.500, que vai Uhum. ser descontado depois lá para frente da sua primeira tuition, né? Você Tá. pagou esse commitment deposit, a gente vai enviar para você a LOA, que é a Letter of Acceptance, que é o documento para você dar entrada no visto. E aí você já está pronto para dar entrada no visto. E aí que acho que vem a parte mais difícil, né, Essa Débora? Você parte é pode a mais dizer. difícil mesmo, real, porque assim, gente, o consulado não está Não, facilitando. não. Então, eles tinham uma previsão para abrir em setembro, só que pensem que a demanda do consulado estava toda reprimida. Então, agora é a Sim, hora que eles começaram a retomar os processos. Por isso que a Marina falou um ano. Gente, quando a gente vai ver, um ano já passou assim e a coisa já realmente aconteceu. Então, essa antecedência eu acho que ela é realmente saudável para fazer uma sim, aplicação saudável, né? E a gente conseguir fazer com que tenha começo, meio e fim. A Tatinha comentou, isso facilita muito, e realmente facilita muito para sim, que você consiga escolher as coisas e não as coisas te escolherem. O que eu acho que exatamente. facilita muito a vida, né? Então, e a última pergunta, mas não menos importante. Com a pandemia, as datas de início ficaram um pouco assim, mas mudou alguma coisa na programação da instituição ou segue normal? E Não, segue vamos. normal. O que mudou são as aulas online mesmo, né? A gente está tendo aula online, então provavelmente em janeiro vai ter também, não vai ter aula presencial. O que é um pouco complicado, porque alguns cursos são muito mão na massa, então teve alguns cursos que, para quem está lá, ainda consegue fazer alguma coisa na universidade, eles estão tentando, mas em geral não mudou. A gente permanece firme e forte, fazendo a promoção aqui para brasileiro. O número de aplicações aumentou para mim. Então, assim, eu acho isso super um bom sinal. Eu acho que Super. tudo que aconteceu também acabou que o pessoal falou: não, vamos aproveitar essa oportunidade, Vamos, né? porque a melhor saída é o aeroporto, né? Vamos. Vamos aproveitar essa oportunidade que o negócio lá tá tudo bem. A gente vê, né, compara de uma certa forma como que os países lidaram com essa pandemia, né? Sim. Quando eu vi o discurso do Trudeau primeiro, eu chorei, eu fiquei emocionada. Eu falei, nossa, como eu queria ser uma Oh, meu cidadã Deus, que canadense e ouvir isso do saudades. meu líder. Poxa, Sim. é incrível, gente. É uma oportunidade. Eu falo, se eu fosse mais nova, eu teria feito. Se eu soubesse tudo que eu sei hoje. Então, acho que a gente está aqui para compartilhar isso com vocês. Para quem ainda, assim, tem possibilidade, pensem em ir. Gente, olha, o Canadá está de portas abertas e vocês podem ter certeza que vocês não vão se arrepender. E eu acho que isso é bárbaro, porque assim, o que você falou é bárbaro. O Canadá, gente, é um dos países que eu sinto que ele é o mais aberto e ele é o mais disponível para o bom imigrante. Entendam o que eu vou falar como bom imigrante. Eles querem a Sim, pessoa que contribua de forma intelectual para o país. Então, se exatamente. você faz isso, se você tem essa troca intelectual com o país, se você tem o que acrescentar ao país, você é mais do que bem-vindo. E eles querem sim. Então, isso que a Marina falou é irretocável, porque eles são super receptivos mesmo. E quando a gente fala com um representante do Canadá, ele pega essa essência. Eu sei que vocês, quem está assistindo a live, não tem acesso. A Marina, a gente tem acesso. E ela é uma pessoa extremamente disponível. Ela não deixa a gente sem resposta. Então, o que vocês precisarem, de repente, não ficou claro, por favor, podem mandar para a gente depois, que a gente repassa para ela o que a gente não souber. E o que vocês precisarem também, a gente marca um bate-papo com Pode ela marcar. junto, tá? Maior Ela prazer. é super flexível para isso. Quem quiser Veio falar uma pergunta. especificamente de algum curso, quer saber mais, Sim, quer comer muita coisa, não dá para falar tudo numa live, mas eu estou super sim. à disposição para agendar com a no seu bate-papo, a gente faz um Zoom super disponível para vocês, tá E, bom? gente, ela é disponível real oficial, tá? Como quem Sim, precisa. sim. Veio uma pergunta aqui que é: se o Tá. aluno conseguir um diploma, ele pode voltar ao Brasil com status de ensino superior completo, podendo aplicar para cargos públicos e etc? Se ele fizer um diploma, na verdade, não, porque normalmente o pessoal pede um bacharelado, né? Aí você teria que fazer um curso de 4 anos,
que é o equivalente a uma universidade aqui no Brasil. O diploma, ele aqui no Brasil, ele é comparado a um técnico, né? tecnólogo, a um tecnólogo. Então, acho difícil. Aí tem que ver quais são as regras desse cargo, mas penso eu que teria que ser um bacharelado de 4 anos. Em vias de regra, é assim Sim, que a gente te vê, né? Um sim. técnico não, mas um Inclusive, graduado sim. lá na QPU, quando você quer aplicar para um curso de pós-graduação e você precisa de um bacharelado, já entrou em contato comigo algumas pessoas que fez tecnólogo aqui no Brasil de 2 anos e eles não aceitaram lá. Tem que ser um bacharelado de 4. Então, tem algumas regrinhas que de país para país são iguais. Que bom saber que a gente consegue, né, alcançar Sim, algo bacana. Então, Maia, eu queria muito agradecer a sua atenção. eu que É, agradeço. eu vou deixar essa live salva aqui com a gente. Gente, por favor, fiquem à vontade. Quem tiver mais dúvida, quem precisar de mais informações, nós, como agência, a Marina, como parceiraça nossa, está totalmente à disposição. E a gente vai ter o maior prazer em atender vocês com essas solicitações. Então, obrigada mais uma vez. Eu que E com certeza a gente agradeço. vai se falando muito. Tá bom, combinado. Beijo, boa noite para todo mundo. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.